Glória ao nosso Deus, boa noite, né? Eu estou gravando aqui agora à tarde, mas boa noite, você vai assistir esse vídeo de noite. Eu estou gravando hoje porque, né, de noite eu vou ter um compromisso, mas eu tenho certeza absoluta que esse estudo ele tem o poder, né, e ele vai abençoar a sua vida mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Para quem tem a apostila, não é, nós estamos na página 2. Vamos começar na letra C. Estamos falando sobre a centralidade de Deus e o valor de Jesus Cristo. O quão importante é a pessoa, né, de Jesus e a centralidade de Deus na oração, na adoração. Lembrando que esse estudo fala sobre a teologia da oração e da adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos então continuando. Olha só, letra C. Olhando para o modelo do céu. Estamos pegando aqui, né, que o importante é que nós olhemos para o céu. O céu é o nosso modelo, o céu é o nosso exemplo. O céu não é apenas, né, uma ilusão, não é apenas um pensamento que está longe, não é apenas uma ideia, né, de alguma coisa que está bem distante, que talvez aconteça. Aumentar um pouquinho o volume, que talvez algum dia, né, possa se tornar real. Não, mas na verdade é que o céu é o modelo, ele é real, tão real quanto, né, você que está me vendo, tão real quanto eu que estou aqui falando com você nesse momento, ok? Então, olhando para o céu, Apocalipse capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, nós temos aqui a descrição do que acontece na sala do trono. O que acontece na sala do trono agora, nesse momento que eu estou gravando aqui, mas que também vai estar acontecendo quando você estiver assistindo, né, esta aula. E depois que você terminar, isso continua acontecendo, e durante a madrugada isso continua acontecendo e segue assim por diante, ok? Apocalipse capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Apocalipse 4, versículo 7 diz assim: E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal, o rosto como de homem, tinha um rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então aqui está o que acontece no céu agora, de madrugada, de noite. Não descansam, não param, mas não é que seja algo cansativo, não é que seja algo fatigante. Há um resplendor de glória que os fascina. Eles estão cheios de olhos, eles conseguem contemplar Deus de várias formas, eles conseguem enxergar a beleza do Senhor. Não é por acaso ou meramente, né, que uma coincidência que Deus deu para eles tantos olhos, é para que eles pudessem vislumbrar a beleza do Senhor. E isso, então, eles estão ali diante de Deus clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, isso é a descrição do que acontece na sala do trono. Não apenas isso, né, mas isso também acontece ali. Aqui fala de 4 animais, seres viventes, que tinham, né, as suas características particulares, mas em comum todos tinham asas, cheios de olhos por dentro e por fora, e eles cantam, eles declaram sem parar, o tempo todo, a cada instante, que o Senhor, ele é santo, ele virá e ele reinará. Amém? No ponto número 2, os 4 seres e todos os outros estão incessantemente focados em Deus. Interessante isso, né? O do foco no Senhor, em Deus. Eles não estão ali olhando para as montanhas, para as estrelas, para o sol, para a lua, não. Eles estão olhando
para o Senhor, eles estão diante do Senhor. Deus é o mais interessante, sabe? Deus é o mais prazeroso. Tudo está focado no Senhor, tudo gira, né, em torno de Deus, tudo caminha, né, de acordo à plena e perfeita vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Amém? Isso é glorioso. Eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo. A todo momento estão recebendo uma revelação nova de Deus. Estão vendo uma faceta diferente e a única e possível reação neste ambiente é de adoração. Então, eles não estão pedindo, eles não estão olhando para outras questões. A única coisa que cabe nesse ambiente de revelação, de fascinação, é a adoração. Por isso nós somos chamados para replicar na terra o que é feito no céu. Não temos essa visão tão plena, tão poderosa, mas o Senhor nos dá permissão, Ele nos permite, né, vislumbrar a glória dEle. Ele nos convida, né, essa é verdade, Ele está nos convidando para a gente caminhar mais perto dEle, gastar mais tempo em adoração, em oração, focada, centralizada em Cristo, tendo Cristo como centro, tendo Cristo como o alvo, né? Ele é o alvo para onde estamos indo, Ele é o caminho pelo qual estamos caminhando. Ele é, como a Bíblia diz, né, tudo em nós, Ele é tudo para nós e nós fazemos tudo para Ele. Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Número 3, já lemos o 4 agora. O que prende estes seres neste lugar de adoração constante é a própria presença majestosa de Deus. É interessante a gente pensar que eles não estão presos ali. Aqui tem a declaração, a afirmação que eles não descansam, né? Eles não descansam nem meio-dia nem de noite, mas com certeza eles não estão ficando cansados com o passar do tempo, né? Cada vez mais cansados, cada vez mais entediados, e qualquer hora eles vão dormir ali, como a gente às vezes, né? Estamos a pessoa dirigindo com sono, né? É um perigo. Ela dorme e o carro capota, ou então estamos assistindo alguma coisa com sono e a gente perde, né, o que acontece. Mas eles não. Eles não estão com sono, eles não estão fatigados, eles não estão cansados, entediados, eles estão renovados pela presença de Deus que está ali. Eles não estão obrigados a ficar ali, não estão presos, eles não estão numa liberdade condicional, nem numa prisão, né, de segurança máxima. Eles estão livres, mas a paixão, mas a presença majestosa de Deus é a coisa mais bela. Então eles estão atrás, eles estão diante, eles estão buscando aquilo que é o mais belo, aquilo que é mais importante, aquilo que a Bíblia nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, você gastar tempo em oração, em adoração, para ver a face do Senhor. Interessante, eles não mudam, né, a sua palavra, eles dizem santo, santo, santo. Aqui não diz que uma hora eles estão dizendo glória, né, ou dizendo me dá isso, ou dizendo pai, deixa eu ir no banheiro, né, pai, eu estou com fome. Não, eles estão plenamente satisfeitos e saciados na presença do Senhor. Mas eles adoram ao Senhor, né? Então é isso que o Senhor quer que a gente entenda, que a gente viva e fique focado, centralizado nele, na adoração que o Senhor, que acontece no céu e que o Senhor nos chama para reproduzir aqui na terra. O supremo valor de Jesus Cristo, ele é proclamado digno. Então aqui vamos, né, para um segundo ponto dessa apostila, que fala do valor de Jesus Cristo. Jesus, ele é declarado digno. Aleluia. Jesus, ele é chamado de digno. A Bíblia declara, página 3, tá bom? A Bíblia declara que ele é digno de ser adorado. Salmo 96, versículo 4. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Interessante, né? A Bíblia afirma, a Escritura afirma que Jesus, ele é digno. Jesus, ele é merecedor.
tem uns salmos que é interessante, ele fala tributai ao Senhor, né? Tributar significa, é um tributo, é uma dívida que nós temos, pagar a Ele. Jesus é digno de ser adorado. Nós devemos dar a Ele aquilo que Ele é digno. A Bíblia fala uma coisa, parece que não tem muito a ver com esse assunto, mas é só para a gente entender um ponto. Digno é o trabalhador do seu salário, não é? Então, você trabalhou, ok, aí chegou o dia de você receber e teu patrão diz, não vou lhe pagar. Bom, isso causaria uma injustiça, isso chatearia você demais, isso faria você ficar revoltado, porque você é digno, conforme até mesmo a Bíblia fala, você trabalhou, você é digno, você merece, cabe a você, né? Tem uma tradução que fala que bom é louvar o Senhor, bom é adorar o Senhor, Deus é digno de ser adorado. Então, agora pensando nesse ponto, né? Jesus, ele é digno de ser adorado. Mas se nós não damos a ele adoração, bom, eu não vou dizer que ele vai ficar chateado ou triste ou irado conosco, mas sabe, ele é digno. Ele é digno. Por que não dar a ele aquilo que ele merece? Por que não dar a ele aquilo que ele é digno dele? Né? Ele merece isso, ele merece adoração. Não é um favor que estamos fazendo para Jesus, não é um favor que estamos fazendo para Deus, não estamos simplesmente ou meramente agradando o Senhor, né? Como alguém, por exemplo, sei lá, você ajuda alguém, mas você não precisa fazer aquilo, né? Mas eu estou fazendo por amor, né? Imagina que você dá uma carona para uma pessoa e ela está com as bagagens, né, dela ali, você coloca no carro, ok, deixa ela na porta da casa. Mas você não só deixa ela na porta da casa, você desce do carro, pega as bagagens e ajuda a colocar dentro da casa, né? Ou seja, não precisa disso, você ajudou, você já deu a carona, mas não, eu quero fazer isso, eu coloco dentro de casa, aí, se tiver intimidade, coloca até no armário, né? Brincadeira. Mas assim, não precisa disso, né? Você já ajudou, já fez a sua parte, né? Legal. Agora, Jesus não, ele é digno, ele merece. Ele deve receber a nossa adoração. Ele não é que ele precisa, porque ele não precisa, mas entenda, ele é digno, ele é merecedor de ser adorado. Apocalipse 4:11, né, diz, ele é digno de ser adorado, bem claro, ele é digno de ser adorado. Vamos ler aqui o versículo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então Deus é digno, o Senhor é digno, Jesus é digno, porque Ele criou todas as coisas, né? Sem Ele nada seria feito. Então, que possamos entender isso e pagar, dar a Ele aquilo que Ele é digno, mas não com pesar, não como um fardo pesado. Eu tenho que cumprir a minha tarefa, eu tenho que cumprir a minha missão. Não, eu tenho que dar a ele, ao meu amado aquilo que ele merece. Eu vou gastar 1 hora, eu vou gastar menos tempo, eu vou gastar mais tempo, mas eu quero dar aquilo que ele merece. Eu vou dar aquilo que ele é digno. Eu vou dar a minha adoração para ele, porque ele é digno de ser adorado. Ele fez todas as coisas. Pela vontade dele, elas existem e elas permanecem. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. É muito bom este estudo, maravilhoso. Então aqui estamos falando da centralidade de Deus, a centralidade de Jesus Cristo, o valor de Jesus. A Bíblia não fala de outro Deus, pelo contrário, ela nos proíbe de adorar outro Deus. A Bíblia não fala de outra coisa que nós devemos nos prostrar, não, pelo contrário, ela fala nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, não se curvem diante de outro Deus, não faça imagem, só o Senhor
é digno, só Ele é merecedor, só Ele deve receber a nossa adoração e o nosso louvor. Amém? Vamos lá, capítulo não, na apostila, né, eu tenho o ponto número 3. Descobrimos que uma das ênfases e um dos temas principais da adoração na sala do trono é a declaração de que Jesus é digno de ser adorado. Quando Jesus aparece, ele é sempre declarado digno. Olha que interessante esse parágrafo. Quando Jesus entra em cena, ele aparece, a palavra digno também aparece. Olha, ele é digno. Em um momento, Apocalipse 5, João chora muito porque ninguém for achado digno de tomar o livro, de abrir os seus selos. Mas um dos anciãos vem e fala para João: João, não chora, porque eis o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, mas que ressuscitou para tomar o livro e abrir os seus selos. Então Jesus, ele é digno. A Bíblia declara isso. E você pode usar isso na sua oração, na sua adoração, no seu devocional, no seu tempo com Deus. Diga para Ele: digno tu és, Senhor, de ser adorado. Diga para Ele: digno tu és, Senhor, de ser engrandecido. Tu és digno, repita o que diz a Bíblia, de tomar o livro e de abrir os seus selos. Digno de ser adorado. E isso você vai crescendo nesse momento, né? Você vai sentindo Deus do seu lado, você vai sentindo Ele, Jesus, que é digno, que é poderoso, mas que é manso, que é humilde, que nos ama e nos deseja, que anseia em ter relacionamento conosco, e você vai sendo fortalecido pelo Senhor, porque Ele é digno. Amém? Letra B, Apocalipse 5, 9 ao 12. A hora mais crucial da história. E é esse momento, né, que eu citei aqui, de Jesus tomando o livro e abrindo os seus selos. Deixa eu ler aqui, Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo. É um cântico, uma música, é um louvor. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes o reino, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E aqui, deixa-me ver, continua, né, falando sobre a grandeza do Senhor, falando sobre todo o joelho, toda a língua, né, falando sobre todo ser louvando o Senhor nesse momento. Mas aqui no versículo 9 diz, né, e cantavam um cântico novo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Sabe, quando isso acontecer, não aconteceu ainda, quando isso acontecer, significa que os juízos de Deus estarão começando sobre a terra. O cronograma do Senhor está no finalzinho, e aí vai acontecer sucessivamente, né, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, ou seja, o retorno do Senhor está muito perto quando isso acontece. Mas interessante, o que faz isso acontecer é uma participação da igreja. Há uma participação da igreja, não está aqui no estudo, mas eu quero ler para você, o versículo 8 fala assim, ó: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas. Preste atenção, os anciãos tinham
harpas e salvas ou taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou seja, a sua oração, a minha oração centralizada em Deus, focada no Senhor, nos planos que Ele tem para a terra, para nós, elas estão chegando nos céus e os anciãos estão coletando, né, vamos dizer assim, coletando essas orações. Quando essas taças se encherem, quando houver uma quantidade, um nível, né, de oração suficiente, essas taças cheias, porque a Bíblia fala que essas taças elas serão derramadas sobre o altar de fogo, no altar do Senhor, e um fogo vai crescer ali, eles vão tomar daquele fogo e lançar sobre a terra, ou seja, a nossa oração, ela faz parte da liberação dos juízos de Deus sobre a terra, que muitas pessoas têm medo e só conseguem enxergar as coisas ruins, mas a verdade é que a história, ela caminha para isso, e nós iremos ver os grandes feitos do Senhor, e há uma dimensão de glória e de revelação incontável. A Bíblia fala que as trevas, elas vão crescer, ok? Elas vão chegar à maturidade, elas vão chegar no seu ponto máximo, mas também a igreja. A igreja. Existe uma parábola que Jesus disse, o Jesus semeou, né, a semente santa, e de noite veio, né, o inimigo e semeou o joio, e cresceram juntos. Perguntaram, Senhor, o que arranque o joio? Não, se arrancar o joio, vai arrancar o trigo também, então deixa crescer. Ou seja, o joio e o trigo, o joio que é o ímpio, que é o pecador, vai crescer, chegar à sua maturidade. Como diz a Bíblia, o amor de muito vai se esfriar, e os homens serão caluniadores, desobedientes, rebeldes, infiéis, e segue, né, uma lista grande de coisas muito ruins, mas o trigo, o santo, a igreja, ela vai crescer. Ela vai prosperar, ela vai chegar à sua maturidade. Então, haverá uma dimensão de glória, uma dimensão de trevas, mas não somente trevas, né? Você está acostumado já a ouvir isso, as trevas, o tempo difícil, Apocalipse, meu Deus, misericórdia. Mas entenda que essa é a hora do plano de Deus se completar. É mais ou menos quando Moisés estava no finalzinho para levar o povo, né, para a terra prometida, mas o faraó não queria deixar, então vinha sinais, e vinha praga, e vinha as coisas que aconteciam, e o povo murmurava, né, alguns reclamavam, Moisés, estava ruim, agora está pior ainda, porque a gente está sendo forçado a trabalhar mais. Ou seja, há um momento, né, de aflição, de angústia, mas a terra prometida, vamos dizer assim, mas a vinda do Senhor já está perto. A vinda do Senhor já está muito perto. Então essa é a hora mais importante da história da humanidade. Nesta hora mais importante da história, onde estará tudo concluído, a grandeza, realeza e dignidade de Jesus é proclamada. Olha só, a visão da beleza do Senhor, a realeza, a grandeza do Senhor só será vista nesse tempo, nesse período. Então é o melhor tempo da história. Pastor, mas as coisas ruins. Mas não podemos olhar somente as coisas ruins, vamos olhar para essa dimensão de glória, e nós, revestidos de glória, vamos passar por todas as outras questões, vamos viver todas as outras dimensões dessa realidade, triunfando vitoriosamente em Cristo. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Número 2, bilhões de anjos no céu param para declarar que Jesus, que morreu como cordeiro pela humanidade, é digno. Olha o que diz Apocalipse, e muitos têm medo de ler Apocalipse, mas olha, irmãos, que dimensão, que glória que aqui. Bilhões de anjos no céu param para declarar, né, que Jesus morreu como cordeiro pela humanidade. Ele é digno, eles declaram que ele é digno. Se o céu reconhece isto todo o tempo, como devemos viver aqui na terra? É uma pergunta, está aqui no estudo essa. Se o céu reconhece isto todo o tempo, como devemos viver aqui na terra? Se o céu reconhece que Jesus é digno, e eles param para louvar, para orar, e há aqueles que estão continuamente diante do Senhor, declarando que Ele é santo, 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 não se cansam, não se fadigam, eles estão o tempo todo ali.
como devemos viver aqui na terra? Será que eu não tenho que organizar a minha agenda para também declarar? Jesus, naquela oração, disse: orem para que, como é no céu, seja feito aqui na terra. Se eu estou entendendo que isso acontece no céu, eu tenho que viver isso aqui na terra. Bom, não consigo ficar 24 horas, mas eu consigo ficar 1 hora por dia. Eu consigo ficar um pouco mais do que isso. Você consegue, né, separar na semana um dia para você adorar o Senhor. Domingo passado nós separamos 12 horas de oração ininterruptas para adorar o Senhor, porque Ele é digno. Todo primeiro domingo do mês fazemos isso, e eu encorajo você a fazer parte disso, e cada vez mais, e cada dia mais, e rasgar o seu coração, dizer: Deus, eu quero fazer aquilo que Tu és digno. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos, Deus é bom demais. Aleluias. Magnificando Jesus. Paulo declara que Cristo seja magnificado em seu corpo. Filipenses 1:20. Então, Filipenses 1:20, vamos ler. Pega a sua Bíblia. Filipenses. Vamos aqui. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de Efésios. Filipenses 1:20 diz assim. Vamos ler o versículo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no seu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja, a igreja de Cristo, ela deve glorificar o Senhor. Ela deve magnificar o Senhor, ela deve engrandecer Jesus, seja pela vida ou pela morte. Romanos 5:8, ou se não me engano, ou 14:8, me perdoe, mas diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Paulo tinha entendido isso, a vida dele era para a glória de Deus. Aos Gálatas ele escreveu: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele estava 100% focado em Cristo. Paulo entendeu que o céu estava focado em Cristo e ele aqui na terra estava focado no Senhor. Ele entendeu que a vida dele, quer ele vivesse ou quer ele morresse, era para a glória do Senhor. Isso é muito lindo, irmãos, isso é maravilhoso. Que possamos viver assim também. Eu encorajo você a viver assim, a se esforçar para viver assim. E com certeza não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai acontecer por acaso. Estou vivendo para a glória de Deus. Não, precisamos tomar decisões, ser intencionais. Precisamos separar dias, separar horários, se preciso for. Termos disciplina para nós vivermos em oração, em adoração constante e crescente. Eu acho que essa palavra é muito legal. Constante e crescente. Você deve procurar ser constante em oração e crescente em oração. Pedro escreveu o seguinte: se nós fizermos cada vez mais firme a nossa vocação, não iremos tropeçar. Amém? Olha que bênção. Se você não quer tropeçar jamais na sua vida, faça a sua vocação com firmeza, com determinação, mas não só assim, cada vez mais firme. Ou seja, ele ia intensificando, ele ia crescendo. Ele quer que a gente vá crescendo, ele quer que a gente vá intensificando. Mas aí vai chegar uma hora que eu não dou conta mais. Que chega essa hora que a gente não consiga fazer mais nada, mas que podemos melhorar. Podemos crescer em oração, podemos gastar mais tempo com o Senhor, podemos gastar mais a nossa vida com Deus, podemos separar mais do mundo para buscar as coisas do Senhor, podemos abrir mão de algum tempo, de alguma questão, de alguma coisa, para estarmos na presença do Senhor. É claro, tudo o que fazemos, como vivemos, né? A Bíblia diz: faça tudo para o Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça em nome do Senhor. Estou comendo, obrigado, Jesus. Bebendo, obrigado, Senhor. Estou trabalhando, obrigado, Senhor. Você está com o coração ligado, constante no Pai. E isso tem que ser constante, mas sabe, que a gente possa também, né, diariamente fazer como Jesus: entra no teu quarto, fecha a porta, ora. Ou seja, tem a sua comunhão individual, seu momento de intimidade.
É isso. Bom, sou casado, né? Todo casal, né? Casado, vamos dizer assim. Eu não estou divorciado da minha esposa agora porque ela está longe de mim. Mas o casal ele precisa ter a sua intimidade, ele precisa ter o seu momento, né, a sós, ele precisa desfrutar desse prazer que o Senhor criou, o Senhor formou para eles. Ou seja, isso fortalece, isso faz parte. Claro que eu lembro dela, eu penso nela, eu quero agradar e honrar a ela, mas precisamos de ter o nosso encontro, né, a nossa intimidade renovada, a nossa aliança renovada, ou seja, e assim com o Senhor. Ele é meu Pai, eu estou trabalhando aqui na igreja, pintando a parede, mas louvando o Senhor, eu estou lavando o chão da igreja, mas adorando a Ele. Você pode estar na sua casa, cuidando de crianças, fazendo comida, fazendo várias coisas, fazendo uma caminhada e louvando o Senhor, ouvindo a Bíblia, ok, mas que possamos ter aquele tempo em que agora não, agora é somente eu e Jesus, somente eu e meu Pai, agora é somente nós, Senhor. E o Senhor tem prazer nisso, que a gente pare tudo para contemplar Ele. A contemplação é um princípio acho que princípio não é a melhor palavra, também serve como princípio, mas é uma disciplina espiritual, é uma atitude, né, sábia que devemos tomar para nos aproximarmos do Senhor. Amém? Glória ao nosso Deus. Deixa eu continuar somente mais um pouco. Vamos lá. Magnificando Jesus. Ok. Letra D. O Zoe de Deus em nós. Zoe ou Zoé? Zoé não é, mas Zoe. Né? O que significa Zoe? Vida de Deus em nós. Vamos lá. Número 1. Zoe é a palavra grega que descreve a própria vida de Deus em nós. Então, Zoe é a vida de Deus em nós. Precisamos da vida de Deus fluindo em nós. Esta vida de Jesus em nós é a vida descrita em João, capítulo 4. Precisamos da vida do Senhor fluindo em nós. O Zoe de Deus é liberado e ampliado quando estamos ligados a Jesus. A adoração e oração fazem esta ligação crescer exponencialmente. Ok, alguém decidiu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, pediu perdão dos seus pecados, ok, entramos na família de Deus, sim, temos conexão com o Pai, estamos ligados no Senhor, a vida de Deus ele está em nós, mas quando você gasta tempo em oração e adoração, em se derramar, em se prostrar, em amar Jesus com canções, com adoração, com palavras, isso faz a vida de Deus fluir em você mais poderosamente, sabe? Isso faz preocupações desaparecerem, sabia? Isso faz medo desaparecer, isso faz você uma pessoa mais confiante, mais, até mesmo, né, vou usar uma palavra, talvez não seja adequada, mas mais autêntica, sabe? Poxa, eu sei, Deus está comigo, eu sei do meu futuro, eu sei da minha vida. Você não fica tão ligado, né, no Jornal Nacional, você não fica tão preocupado com, meu Deus, o que está acontecendo no mundo e agora? Não, você sabe que as coisas vão acontecer, mas tudo tem um plano e um propósito, nada escapa do plano de Deus. E se eu estou em comunhão com Ele, eu vou provar do cuidado dEle. Porque nenhum daqueles que confiam no Senhor são envergonhados. Nenhum daqueles que esperam no Senhor são confundidos. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é nos derramarmos na presença de Deus. O Zoe não flui quando somos o centro ou o foco. Não flui por pedirmos mais dele. Ele flui quando Jesus é magnificado em nós, quando ele é o foco. Então Jesus é o foco da sua oração, da sua adoração. Talvez isso seja um conceito novo, né, para alguém, mas Jesus precisa ser o centro da sua oração, da sua adoração. Magnifique Jesus, adore o Pai, exalte o Senhor. Sabe, engrandeça Ele. Não você o foco. Senhor, estou precisando disso, Pai, o Senhor sabe. Pai, eu quero, até mesmo coisas espirituais. Senhor, por exemplo, eu quero mais
Não que você não possa orar, você pode orar sempre isso, mas não só isso, sabe? Senhor, eu quero mais o teu poder para alcançar muita gente para o Senhor, Pai. Eu quero ver multidões aos seus pés, ok. E eu quero levar essas pessoas. Mas quem é o foco, né? Não, é o Senhor, eu quero levar as pessoas para o Senhor. Mas você está muito envolvido e muitas vezes nós nem percebemos. Então, sabe, comece a magnificar Jesus, a adorar o Senhor. Sim, o chamado ele vai desenvolver, vai crescer, os dons de Deus vão fluir na nossa vida, mas quando ele é o centro, sabe? Ele é o centro. Muitas pessoas provam crescimentos, mas infelizmente o crescimento as engole. Então, sabe, prefira Jesus. Estando com ele, você não vai errar, você não vai tropeçar, você não vai cair. Pai, eu peço que o Senhor venha, Deus, ser o foco da nossa vida, ser o foco da nossa existência. Pai, que o meu coração não se alongue e distancie do teu, Senhor. Eu quero permanecer, Pai, ligado em Ti, focado no Senhor. Eu quero permanecer, Pai, na Sua presença. Pai, abençoe cada um dos meus irmãos, Senhor, que esta aula chegue e toque em cada coração de forma gloriosa. Jesus é o centro. Amém? Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira, com certeza teremos mais um estudo, seja apenas online ou presencialmente também. Bem legal estar junto na igreja com os irmãos, embora muitos, dá um puxãozinho de orelha, embora muitos não tenham comparecido, mas sabe, Jesus tem estado presente, tem sido muito transformador, muito lindo, né, estudar essa matéria, que eu já estudei, já tenho aqui os 2 diplomas, mas sabe, é muito glorioso, está sendo uma bênção. Então eu encorajo você a estar conosco cada dia nesse estudo, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.